Bom dia a todos, bem-vindos à nossa teleconferência de resultados do segundo trimestre. Começamos a apresentação no slide 2, mostrando os principais destaques do nosso desempenho no trimestre. O lucro líquido recorrente foi de 7 bilhões de reais, o que representou um crescimento de 2,3% em relação ao trimestre anterior e resultou num ROI de 23,5%. Os principais impulsionadores do desempenho foram a aceleração da margem financeira, tanto de clientes quanto com o mercado, e também uma geração mais forte de receita com serviços. E esses efeitos foram parcialmente compensados por dois eventos já esperados. Primeiro, sazonalmente, as maiores despesas não decorrentes de juros e o maior custo de crédito. Este último é resultado de um contínuo crescimento da originação de crédito para pessoas físicas. Por fim, a nossa alíquota efetiva de imposto de renda aumentou 0,7 ponto percentual, como resultado da menor TJLP no período, que é usada, como vocês sabem, para calcular o benefício fiscal do juros sobre capital próprio. Nos próximos slides, a gente vai ter uma visão mais aprofundada. Passando agora para o slide 3, nós mostramos a criação de valor, que cresceu 9% no segundo trimestre, atingiu 3,2 bilhões, um valor recorde no ano. Isso é resultado não apenas do desempenho no trimestre, mas também da redução no custo de capital, que nós estimamos estar agora em 13%. Passando agora para o slide 4, nós destacamos a nossa carteira de crédito no Brasil, que cresceu 7,9% nos últimos 12 meses, impulsionada pelos crescimentos de 14% na carteira de pessoas físicas e de 19% em micro, pequenas e médias empresas. A originação continua forte em ambas as carteiras, resultando em um mix de crédito mais rico que vai ser mostrado no próximo slide. Originação forte nesse trimestre também em grandes empresas, como vocês podem ver, de 29%. Já na América Latina, a carteira ficou praticamente estável em relação ao mesmo período do ano passado. Ficou praticamente estável em reais, porque houve uma apreciação do real frente às demais moedas da região. Descontado esse efeito do câmbio com os demais países da América Latina, a carteira da América Latina teria crescido 7% no ano e a nossa carteira total teria crescido 7,7% no ano. Agora, o slide 5 tem um fato que eu quero chamar a atenção de vocês, que é aqui a parte de baixo da página, que é um elemento muito importante da nossa dinâmica de resultados. A margem financeira com clientes ela é composta por dois elementos distintos. Um é relacionado ao capital de giro, e esse é afetado pelo volume do capital de giro e pelo nível da Selic. E o outro é o elemento central da margem com clientes, que está relacionado às nossas operações sensíveis a spreads. Muito bem, essa parte central, a margem sensível a spread, cresceu 800 milhões no trimestre, principalmente devido à expansão da carteira de crédito e à contínua mudança do mix para produtos com maiores spreads. E esse valor é parcialmente compensado por uma menor margem de capital de giro, que sofreu dois efeitos negativos. Primeiro, o menor saldo médio de capital de giro em função do pagamento de dividendos no fim do primeiro trimestre. E segundo, a menor taxa de juros. Consequentemente, enfim, eu pretendo dizer com isso, é que nós estamos observando um crescimento robusto da nossa margem sensível a spreads. No slide 6, a gente mostra um aumento de 26,4% na margem financeira com o mercado nesse trimestre. O desempenho foi resultado, em grande parte, da maior remuneração da estratégia de overhead de investimento no exterior e de ganhos na gestão das reservas de seguros. E nós consideramos esses dois ganhos como sendo estruturais e parte integral das nossas atividades bancárias. No slide 7, nós apresentamos as informações sobre qualidade de crédito. A inadimplência de curto prazo ficou estável no trimestre, enquanto que a inadimplência acima de 90 dias recuou 0,1 ponto percentual. Essa queda foi resultado dos créditos baixados para prejuízo de clientes específicos no segmento de grandes empresas e da contínua melhora no índice de inadimplência de micro, pequenas e médias empresas, que atingiu 2,5%, o nível mais baixo desde a fusão entre Itaú e Unibanco.
Por fim, o nosso índice de cobertura acima de 90 dias está estável em 208%, e o índice de custo de crédito aumentou 0,1 ponto percentual, como era de se esperar, dada a aceleração da mudança no mix de crédito no período. No slide 8, nós mostramos que as nossas receitas de serviços e seguros cresceram 5% no trimestre. Esse desempenho foi impulsionado principalmente pelas receitas com administração de recursos e de banco de investimento. Queria mencionar aqui, que vocês observassem, o crescimento de quase 50%, 48,5%, dos recursos captados através da nossa iniciativa de plataforma aberta de investimentos, que atingiu um portfólio de 155 bilhões de reais. Queria destacar também as nossas receitas de emissão de cartões de crédito e débito, que continuam a crescer de forma consistente. E, por fim, as receitas de adquirência caíram 12,8% no trimestre, principalmente em função da nova iniciativa comercial da rede, o D+2. Na próxima página, nós vamos examinar com mais detalhes os resultados dessa iniciativa. Então, aqui no slide 9, a gente destaca o aumento da demanda na nossa operação de adquirência após a iniciativa do pagamento em D+2 sem cobrança de taxa de antecipação. O credenciamento de novos clientes aumentou 73% no período e o número de novos clientes que escolhem o Itaú Unibanco como domicílio bancário mais do que dobrou. E, tão importante quanto isso, foi o aumento de 8 pontos no NPS da operação, que é a métrica que avalia a satisfação de clientes, como vocês sabem. Esses indicadores só reforçam a nossa percepção de que foi um movimento acertado da nossa parte. Passando agora para o slide 10, nós vemos que as nossas despesas não decorrentes de juros cresceram 4,3% no trimestre. Esse crescimento é amplamente esperado, já que as despesas no primeiro trimestre são sazonalmente menores do que nos demais trimestres do ano. Vale destacar que o crescimento apresentado no segundo trimestre, em 2019, foi mais moderado do que em 2018, quando as despesas cresceram 5%. Nós ressaltamos também que nesse trimestre ocorreu o fechamento de umas 200 agências apenas no Brasil, o que adiciona uma pressão ainda maior nas despesas no período. Mas daqui para frente a gente espera impactos positivos em nossa eficiência decorrentes deste fechamento de agências. Por fim, no acumulado do ano, as despesas cresceram 3,7% em relação ao mesmo período de 2018, praticamente em linha com a inflação do período. E ontem nós anunciamos um PDV, um programa de desligamento voluntário, que, enfim, visa um universo de 6.900 pessoas. E, enfim, no próximo trimestre, no decorrer do trimestre, a gente vai dar mais detalhes sobre o impacto dessa iniciativa. Na página 11, nós mostramos a geração orgânica de capital do banco no final do trimestre, com índice de capital nível 1 de 14,9%, um aumento de 0,3 ponto percentual nos últimos 3 meses. Vale ressaltar que nós anunciamos que vamos distribuir 7,7 bilhões de dividendos complementares agora, no dia 23 de agosto. No slide 12, eu queria falar um pouco sobre o cenário macroeconômico, antes de comentar sobre as expectativas nossas para o restante do ano. E aqui eu queria mostrar que a performance atual da economia, até agora esse ano, mostra claramente que a projeção original de crescimento para o Brasil, de 2,5%, estava muito otimista. Além disso, hoje nós esperamos uma taxa de juros num patamar bem abaixo do nível que nós imaginávamos no início do ano. E, por fim, nós ainda tivemos a apreciação do real frente ao peso chileno e ao peso colombiano. Esses fatores todos provocam alguns efeitos no nosso guidance que eu comento a seguir. Nós estamos mantendo o nosso guidance para o ano, em todas as linhas. Mas eu queria apresentar o nosso cenário base para cada uma das linhas. O crédito total no Brasil está dentro do intervalo, vai ficar dentro do intervalo de guidance, e as mudanças de câmbio da nossa carteira na América Latina colocam o nosso cenário base ao redor do limite inferior do intervalo para a carteira de crédito do consolidado. Depois, uma previsão de uma taxa Selic mais baixa e do fechamento da curva futura de juros
impactam negativamente as expectativas para a nossa margem de passivos e de capital de giro próprio. Como consequência, a nossa margem com clientes deve terminar o ano também próxima ao limite inferior do guidance. A nossa margem com o mercado e o nosso custo de crédito devem permanecer em torno do ponto médio das suas respectivas faixas. Já a linha de serviços com seguros, a gente espera concluir o ano entre o ponto médio e o ponto mais baixo do guidance. E, por fim, nas despesas não decorrentes de juros, nós vamos terminar o ano próximos ao limite inferior do guidance. Com isso, eu concluo a apresentação e estou aberto para qualquer dúvida que vocês possam ter. Muito obrigado.